Boa noite, senhoras, senhores, pioneiros, pioneiras e mestres desse Brasil. Estamos agora de volta com o nosso querido e amado Hovercast, o podcast pioneiro feito pra você. E hoje, aqui, a gente está retomando as atividades, desse podcast com o assunto como funciona um clube pioneiro. Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Júlia Fustinoni, eu sou comunicadora da Corripio Paraná, sou pioneira do clã Lagartixa Baia, do Grupo Escoteiro Pindorama, aqui de Curitiba. E nós estamos aqui com a Bia, a presidente da Corripio, pioneira do clã João Paulo II, do Grupo Escoteiro Aldeia Verde, de Cascavel. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro Hovercast de volta. A gente espera que vocês gostem muito e que seja muito produtivo. E trouxemos aqui para falar com vocês um convidado muito especial, o mestre Gabriel, do clã Ostentation, do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada, de Ponta Grossa. E ele também é supervisor do ramo nos Campos Gerais, então olha só, pessoal. Tranquilo, gente. Sejam bem-vindos. Vamos trocar uma ideia aí, vai ser bem produtivo pro nosso ramo. Pra frente, pioneiros. Isso aí. Lembrando que a gente tá com o videocast no YouTube, no canal do Overcast, tá? Então vocês podem interagir com a gente pelos comentários de lá. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar que a gente vai estar respondendo depois. E a gente vai estar disponível também no Spotify para vocês escutarem enquanto vocês fazem as coisas. Então, qualquer dúvida que surgir, YouTube, Instagram ou WhatsApp, se vocês já tiverem algum grupo com a gente, tá bom? A gente vai estar respondendo aí todas as dúvidas de vocês mais pra frente. Bora começar então? Vamos lá! Então, pessoal, como a gente tá com essa live inicial falando sobre como funciona o ramo pioneiro, a gente quer falar um pouco, né, mestre, sobre, sim, todos os ramos no movimento escoteiro, eles têm um marco simbólico. E qual que é o marco simbólico do ramo pioneiro, e o que ele significa e tudo mais? Então, eu tenho um projeto para a minha vida. Ele representa o início do planejamento que o pioneiro deve ter, saindo assim. Vamos colocar, o movimento pioneiro, o movimento escoteiro, ele é tudo integrado entre os ramos. E até o ramo sênior, todo o conhecimento, toda a informação que ele recebe para seu conhecimento, certo? Próprio. E a partir do ramo pioneiro, ele começa a ter uma preocupação com os outros, né? Com a sociedade e isso daí. E o que acontece? Ele tem que se planejar para isso. E uma ferramenta importante para esse início de planejamento, o que ele quer ser, aonde ele quer chegar, é o projeto de vida. Então eu tenho um projeto para a minha vida, seria nesse sentido. E a gente também queria saber, né, que todo mundo sabe que o símbolo do ramo escoteiro é a forquilha. Sim. A gente queria saber por que foi escolhida a forquilha e qual o significado dela no ramo pioneiro. Então, a forquilha é representativa da vida das pessoas, né? No movimento pioneiro foi escolhido por quê? Ele quer representar a base que ele recebeu, então a forquilha no pé dela, né, no início dela, assim, é todas as informações que ele recebe. De paz, movimento escoteiro, tudo. Aí ele tem o quê? A haste, que é aquela parte reta da forquilha. O que ela quer dizer? É a vida reta que ele deve levar. Dentro do movimento escoteiro, a gente tem a nossa lei, a nossa promessa. O que a gente quer? Um ser humano de caráter. A gente quer ele com uma vida reta, ele quer um correto. Então seria aquela vida, né, a parte comprida, né, a haste dela, seria representativo disso. É importante dizer que tem os nós. Então, quando você tem o caule de uma árvore, né, ou o galho daquela árvore, ela sofre podas, ela fica com aqueles nozinhos. O que é aquilo ali? Na vida da gente, é os momentos difíceis. As tomadas de decisões, são as perdas, são os momentos difíceis. Então, isso daí sempre, por mais... Ela nunca vai ser reta, limpa, reta, sabe? Mas ela tem esses nozinhos que representam os momentos difíceis. Então, da forquilha. E daí chega no V, né? Que seria a forquilha própria. Alguns podem dizer assim, é o V da vitória. Uhum. Mas para chegar no V da vitória, eu digo para você que a gente tem 2 caminhos a seguir. Né? E isso, para mim, é o livre-arbítrio. Você pode seguir o certo, você pode seguir o errado. Você sempre vai ter 2 caminhos, sempre você vai tomar 2 decisões. Na tua vida, ela é feita de decisões e cabe a você escolher o lado correto. Aí vem a base.
Aí vem lá a ponta. Aí vem todo o teu conhecimento para você escolher. E você, ser humano de caráter, ser humano reto, movimento escoteiro, lei, princípios, né? Você vai escolher o melhor caminho e aí você vai chegar no V da vitória. Uma coisa importante para a forquilha, tá? Dando uma dica para os pioneiros que ainda não têm a forquilha. Procure a forquilha de um galho, de uma poda, de uma árvore que ela não vai morrer por você tirar ela. Tá? Então a gente diz assim, a forquilha tem que continuar viva. Então você não vai matar uma árvore, por exemplo, para fazer uma forquilha. Ah, mas ela é bonitinha, né? Então a gente costuma dizer assim, sempre que possível, faz a forquilha de uma árvore que não vai morrer. Escoteiro é bom para os animais e para as plantas, né? Mas por aí. E a gente também queria saber sobre o significado de uma frase muito icônica que a gente tem, né, no nosso ramo, que é o remar a sua própria canoa. A gente queria saber por que essa frase ela é dita para nós nessa fase, que é o ramo pioneiro. Pelo protagonismo. Né? Vocês começam a ter que trilhar a sua vida, né? Então, pós-guerra, né, o ramo, né, Rovers, né, rema sua própria canoa, uma frase de Baden-Powell, que ele disse assim, agora é com vocês. Né? Então, quando você pega essa canoa, você tem que ter, ela é diferente, por exemplo, muitas vezes o pessoal confunde marco simbólico, eu tenho um projeto para a minha vida, com pega sua canoa e rema, né? Mas é isso daí. Como eu disse no início, né, que a gente começou. Existe todo um conhecimento que você pegou do movimento, que você recebeu, que ele foi lhe proporcionado, e agora você tem que começar a pensar nos outros. Então, quando pega a sua canoa e rema, é nesse sentido. Olha, começa a se planejar, vê que tem coisas para você. Você tem que ser um ser humano útil, você tem que ser um cidadão útil. Então, você tem que começar a exercer o seu protagonismo. E é isso que é o pega a sua canoa, né? Ele diz assim, agora é com você. Né? Então, é nesse sentido assim. Vocês têm que começar a ter um planejamento. Vocês têm que começar a ter um protagonismo. Muda muito, né? Pela autonomia de vocês, já dentro do movimento do ramo pioneiro. Que é o ramo pioneiro forte, é o pioneiro que faz. Então, pega a sua canoa e rema. Essa parte, né, de todos os significados, tanto do marco simbólico quanto desses símbolos, né, do ramo pioneiro, eu acho muito legal a gente falar disso, porque nada no movimento escoteiro é aleatório, né? É muito importante que tudo tenha, assim, um significado e a gente tenha a oportunidade de se preparar mesmo, de se preparar para a vida, né? É uma formação de cidadãos, é uma coisa que a gente tem oportunidade que a gente não teria em outro lugar. E por isso que eu acho o ramo pioneiro, assim, incrível. Cada vez eu me surpreendo mais com o ramo, porque quando a gente passa, às vezes, da senior, a gente não tem noção de tudo que o ramo pioneiro abrange, né? E aí a gente começa vivendo dentro do clã, a gente começa a perceber que tudo tem um significado e quanto isso é importante. Eu costumo dizer para os meus pioneiros assim, você tem a chance de errar dentro de um ramo pioneiro. Quando você está numa comada que você às vezes tem que tomar uma decisão difícil, né? Quando você tem uma divergência de opinião, mas como é que aquele lá fez? Eu digo para eles assim, vocês acham que a vida de vocês vai ser como? Vocês acham que o mercado de trabalho, a hora que você estiver lá, que você tem, nem tudo é do jeito que a gente gosta, a gente tem que ter as nossas concessões, né? Então a gente tem que ceder um pouquinho, recuar, saber como fazer. E é onde que você pode aprender isso de uma forma, não vou dizer assim gratuita, certo? Mas entre os pares, porque é uma amizade dentro do ramo pioneiro. Às Sim. vezes você tem a divergência de opinião, fiquei chateado com fulano, fiquei aquilo ali, mas eu tenho que entender que é a decisão dele, que às vezes a decisão dele pode estar mais correta do que a minha. Né? É um ambiente saudável, né? É um ambiente saudável, que por mais que vai gerar atrito, vai. E é melhor que gere atrito porque você está aprendendo. Eu digo que o ramo pioneiro, um clã pioneiro, é uma instância de aprendizado para a vida. Sim. Quando você faz um planejamento de um projeto de vida, certo? Que você está ali tendo os seus primeiros, nada mais é do que um planejamento, às vezes, do mercado de trabalho, do que você vai querer ser como profissional. Você tem a chance de errar, você tem a chance de ser corrigido, você tem a chance de chegar lá naquele momento assim, não deu como eu queria. Aonde eu errei? Então aproveitem isso. Bem isso, a gente tem a oportunidade de aprender na prática, né? Ou aprender fazendo. Isso aí é muito importante.
pra vida. E aí, já que a gente começou a falar do clã e tal, a estrutura do clã, queria falar contigo, mestre, que muitas pessoas têm dúvidas também, né? Porque nas outras sessões do movimento escoteiro, a gente tem essa divisão, né? Por exemplo, tropa, alcateia, matilha, patrulha. E no clã a gente não tem isso, né? A gente tem só o clã e ele é independente, assim, né? O clã ele tem as equipes de interesse, né? Uhum. Importante dizer que a equipe de interesse tem início e tem fim programado. Então, quando você propõe, né, você vai fazer um levantamento de quem quer fazer algo em comum. Então, uma pessoa lá, eu quero fazer uma viagem, né? Então, vamos colocar um projeto de viagem que eu acho que é mais fácil de entender. Alguém quer ir junto? Bora, vamos. Ah, eu quero ir, fulano quer ir, beleza. Tá, vamos dividir as funções. Tem que fazer uma cotação, tem que pegar um hotel, vamos de ônibus, vamos de pé, vamos de carona, vamos não sei o quê. Então, o que a equipe de interesse é? É a divisão de tarefas. Né? Existem algumas diferenças nas equipes de interesse, porque ela pode trazer pessoas de fora do movimento. Sim. Né? Você pode pedir auxílio. E uma coisa importante, as equipes de interesse já começam no ramo sênior, tá? Ali já tem um princípio que você já pode utilizar. Então, a vida em equipe do clã são as equipes de interesse. Né? Então, o que é legal? E isso tem que estar claro nos clãs. Tem que estar claro. Tem que ter proposituras. Quando vocês fizerem as reuniões de clã, todo mundo tem que propor. Ótimo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Faz uma chuva de ideias. Das chuvas de ideias vão sair ali. Aí vocês vão fazer, né, as escolhas de quais projetos vai ser dado ênfase dentro do ciclo. Os que não puderem ser, deixa stand-by, né, esperando e faz para frente. Mas é importante que saia todas essas ideias. Que daí o que acontece? Quando você tem a interação, todo mundo satisfeito, todo mundo está motivado dentro do clã e sai. E as coisas acontecem. Gente, né? Importante. Vai propor? Propõe. Mas ela tem que ter um planejamento e ela tem que ter um fim. Então não é a mesma equipe de interesse do dia que você entrou no clã e vai se encerrar lá no último dia que você está fazendo a despedida. Não é assim. Ela pode ser equipes curtas, ela pode ser equipes mais trabalhadas, pode ter 6 meses, pode ter um ano, pode, mas pode ter aquela de uma semana. Tá? Então é isso que é importante. E isso das equipes de interesse se encaixa também que no ramo pioneiro a gente que organiza tudo, né, das nossas atividades. Diferente de outros ramos que às vezes, os mestres que acabam, os chefes que acabam vendo, por exemplo, na tropa escoteira, fulano tem que cumprir tal coisa, ciclano tem que cumprir tal coisa, vamos encaixar aqui no ramo pioneiro. Não, né, a gente que organiza nosso calendário e é aquilo. Se a gente quiser fazer, é só literalmente fazer. Se a gente não fizer, não vai ter nada, né? E é isso que eu acho interessante, que tá tudo na nossa mão. Se a gente quiser se desenvolver, se a gente quiser fazer as coisas, tem todo o apoio. Mas se a gente não fizer nada, também ninguém vai ficar correndo atrás, né? E aí que muitas vezes os clãs dão aquela caída, né? Sim. Sim, porque a questão, né, a gente tá sendo instigada a ir lá fazer as coisas desde sempre, né, desde os ramos anteriores, apesar de os chefes estarem lá fazendo bastante coisa, a maior parte ali, a gente é instigado, não, vai lá, supera um desafio, vai lá, você consegue, nananã, para chegar justamente no ramo pioneiro e a gente pegar e não, eu consigo fazer, vamos superar esse desafio, agora vamos fazer uma atividade legal. Então é o momento da gente começar a nos desenvolver por conta própria, né? Capacidade todos têm, tá? Sim. Às vezes pode estar adormecido. O importante é sair da zona de conforto, tá? Como a gente fala assim, né? Vamos falar em tom de brincadeira, não está em manuais, né? Mas assim, o ramo lobinho, né? 25% lobinho e 75% chefe. Sim. Né? Porque ele ainda tem, né? A ronca de conselho, então ele tem esse protagonismo que é mais tímido, né? Aí chega nas tropas escoteiras 50-50, chega na tropa sênior 75% jovem e 25% chefe, e a gente chega no pioneiro 100% chefe. 100% o pioneiro. 100% jovem, né? Não precisa levar isso a ferro e fogo. É só o pioneiro que faz. Os chefes podem ajudar a gente. Nós estamos aí para auxiliar vocês. Mas o importante é que vocês tenham a iniciativa. Isso faz parte da autonomia de vocês. Vocês têm capacidade para fazer isso.
confiem em vocês. Desabroche, por mais que seja, mas eu não sei se vai ser legal. Gente, proponham. Às vezes, das atividades mais simples, é o momento maior de reflexão que tem. Entendeu? Então, proponham. Quando vocês fazem uma atividade assim, eu digo, né, no meu clã, assim, as atividades que levam sentimentos assim, dá cada discussão maravilhosa. Então, assim, proponham, porque vocês são fantásticos para fazer. Confiem em vocês. E eu acho que isso entra muito, né, no protagonismo e no jovem, assim, em xeque, né? O jovem tá à frente de tudo. E é importante esses momentos, essa oportunidade que a gente tem no movimento, no ramo pioneiro, inclusive pra gente se posicionar, porque às vezes eu vejo, assim, tem bastante gente que reclama, às vezes, no meu grupo, o pessoal meio que coloca os pioneiros em segundo plano, não escutam tanto a gente e tal. Mas esse momento, a partir dessas coisas, eu acho que é oportuno pra gente realmente mostrar que a gente tem essa independência, que a gente tá disponível para o que eles precisarem, desse nosso servir. Mas que também o pioneiro, ele tá ali pra servir, mas ele não tá ali pra só, tipo, ficar fazendo tudo que o povo do grupo quer. E eu vou falar aqui pra vocês que eu acho bem legal como a gente tá conseguindo fazer agora, que eu não sei se funciona assim, né, em todos os grupos, a gente sabe que são diversas realidades, mas que agora lá no meu clã a gente tá fazendo assim, a gente faz sempre o calendário antes de todo mundo do grupo. A gente faz antes de ter o Indab e tal. E aí a gente separa as nossas atividades, tudo que a gente vai fazer. Tem alguns dias que a gente tem, assim, disponível, porque lá no meu grupo, às vezes, eles precisam de ajuda pra uma coisa. E só que aí o que acontecia? A gente tinha tudo planejado e eles vinham, vocês podem não sei o quê. Às vezes as outras sessões não entendem que a gente já tem tudo certinho, que a gente tem, às vezes, um período curto. A gente sabe que nessa fase da nossa vida, a gente já tem mais compromissos, né? Às vezes o pessoal trabalha, faz faculdade, enfim. E aí a gente já deixa tudo planejado e organizado. Algumas atividades de sugestão para fazer às vezes com outras sessões. Por exemplo, a grande pioneiria, né, que a gente tem na nossa etapa de progressão, a gente sempre convida o pessoal da tropa sênior, se eles quiserem ajudar, às vezes até da tropa escoteira. Tem que fazer curso de primeiros socorros, a gente vai fazer nesse dia, vocês querem participar junto? E algumas datas a gente deixa em aberto, porque daí sempre no Indaba do nosso grupo a gente conseguiu, depois de um tempo, uma abertura para sempre ir um pioneiro, ele vai lá, apresenta o calendário do clã e expõe tudo lá. Pessoal, vocês têm alguma solicitação? Vão precisar do clã para alguma coisa no ciclo? Porque senão a gente vai fechar nosso calendário. E é isso. Então, o ramo pioneiro, ele tem essa vantagem, ele tem essa qualidade de ser independente e do jovem ser o protagonista e conseguir fazer as suas etapas de progressão, se organizar dentro disso nas equipes de interesse. Então, acho que é muito completo, né? Muito importante. E já é que eu achei legal que a Bia comentou do servir, né? Que é o nosso lema. E uma vez eu vi uma reflexão muito interessante sobre o servir, porque normalmente a gente pega e escuta servir, a gente pensa, né, no clã fazendo alguma coisa para outras pessoas. Mas eu encontrei uma reflexão uma vez que o servir também significa o pioneiro se questionando, para que eu sirvo? Então é um lema assim ambíguo, né? E que é um momento do pioneiro se questionar o que ele quer para a vida, quem ele é e tudo isso. Então não é só o servir, né, para fora, é o servir para dentro. Porque não adianta a gente servir os outros para os outros se a gente não tá bem, se a gente não, né, se a gente tá confuso. Então é uma coisa muito interessante para os pioneiros, né, pensarem sobre, porque muita gente não pensa nisso, né? Então eu resolvi falar dessa reflexão por causa disso, porque eu fiquei depois um tempo pensativa, assim, sabe? Nossa, eu não sabia disso, né? Não falam tanto sobre. O que me faz feliz, o que vai me completar como mestre, se eu entregar um ser humano melhor para a sociedade. Eu quero entregar o quê? Eu quero entregar um cidadão útil para a sociedade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai servir a sociedade. Mas ele não o que não pode confundir é o servir com a área social. Eu posso servir a uma viagem. O que essa viagem vai me servir? Essa viagem vai me servir para eu conhecer novas culturas, para eu trazer umas inovações, para mim ser
E é esse sentido, assim, é servir no sentido completo. Não é só o servir no social. O servir faz parte do ramo pioneiro na parte social? Sim. Deve ser feita? Sim. Assim como também tem que ser, desde lá do lobinho, tem que ter a preocupação. E é um dos pontos do método, né? Agora, né? Então, não é só o servir, não cabe só aos pioneiros, cabe a todos os ramos. E assim como nós também temos o nosso servir, nós também temos que servir uma viagem, nós temos que servir como cidadãos. É isso que nós precisamos ser feito. Muito bacana isso aí, Júlio. E agora falando um pouco também sobre a progressão no clã, né? Porque diferente também dos outros ramos, a gente não tem, por exemplo, especialidade, né? Como que funciona exatamente, então, a progressão do clã? Já que você falou em especialidade, você sabe por que aí é uma visão minha, tá? Por que o pioneiro tira as especialidades quando ele passa para o clã? Não sei. Minha visão é que a partir daquele momento é um ato de vaidade. Você tira as especialidades porque antes tem aquela competição. É o que você ostenta, né? Tipo, ai, você tem aquela competição, você quer ter a manga cheia, eu quero grenar, eu quero não sei o que, aquilo ali. E faz parte dos ramos até o ser. Aquilo dali você utilizou para você. Né? Então todos os seus conhecimentos, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Então você tem os seus conhecimentos, você está tendo as suas habilidades, né? Com as especialidades, só que aí você tem que começar a ter atitude. Uhum. E daí, como você utilizou até o sênior naquelas coisas ali para você, agora no ramo pioneiro você tem que começar a pensar em retribuir isso, tudo esse aprendizado. Você já tem capacidade para fazer. Então seria aquilo ali. Por que aquele ato de vaidade de ficar com aquilo ali? Porque aquilo ali não interessa mais. Às vezes é difícil de você tirar. Cara, pega a camisa e compra uma camisa nova e põe num quadro para você guardar para a tua vida inteira. Entendeu? Mas você não precisa mais você demonstrar aquilo ali. Hoje é muito mais importante as tuas atitudes do que o que você recebeu. Então, seria isso. Né? Vamos lá. Progressão do pioneiro. Simples, né? de enxergar, não tão simples de fazer. Né? Mas depende do envolvimento do pioneiro. Eu digo para você que um pioneiro atuante é tranquilo para tirar uma insígnia de BP. Sim. Só que precisa de fazer o quê? Sim, o que está escrito ali é, que nem diz, batata para conseguir. Seria o quê? Começa com o símbolo de comprometimento. Né? Aí chegou lá, 50%, esses daí você já faz a investidura, né? E daí já vem a insígnia da cidadania, certo? Completou a tua progressão, certo? Pensa no projeto de relevância, duração mínima de 4 meses, e já parte para a insígnia do MVP. Né? Se você fez tudo isso daí, se você é uma pessoa atuante, o projeto você já vai ter feito outros menores. Só vai ser uma coisa mais significante para você. O que é significante? É algo que mexa com você. Não é às vezes dificuldade de fazer. Não adianta você ter um projeto que seja difícil de fazer. Se você completei. O que isso me fez eu crescer como ser humano? Não. Então não dá para dizer que é um projeto de relevância. Mas é muito íntimo essa questão de relevância. Entendeu? Então você faz... quando você for pensar em algo assim, faça algo que te incomode. Que te faça crescer como pessoa. Fez isso, duração de 4 meses, eu garanto para vocês, todo mundo vai te aplaudir. Entendeu? E daí parte para a insígnia do MVP e não deixe para a última hora. Tira um pouquinho antes, para poder andar no braço. Para ficar usando um pouco, né? Isso. Cara, é fantástico, sabe? Se vocês puderem ir para um mutirão, que insígnia do MVP lá, tá bem bacana, sabe como? E não é difícil. Tá? Só pegar a progressão, tem um livrinho lá, vocês vão ver. São 30 atividades propostas, né, 22 competências. Mas vocês vão ver assim, vai depender de cada mestre, porque cada mestre conhece o seu pioneiro, mas não precisa assim, ser exatamente o que está escrito ali. O importante é você avaliar a competência e ver se ela, né? Que nem lá, eu tenho pioneiros que, cara, ajudam na igreja, por exemplo,
que a mãe faz parte bem envolvida assim, eles ajudam no culto infantil, já tem uma... Você acha que essa pessoa já não tem o voluntariado dela florado? Você acha que ela já não tem essa competência? Só precisa afinar, precisa analisar dentro da competência o que ela vai fazer. Vai ser 30 horas precisa de 30 horas de trabalho voluntário para saber se a pessoa tem essa competência. Gente, às vezes a pessoa cumpre 30 horas e não teve nada, ela não tem essa competência. Ela não tem a atitude. Então, voltando, conhecimento, habilidades e atitudes. Certo? Se ela já tem essa atitude, o conhecimento ela tem, competência cumprida, não tem que ficar, sabe? Tem lá uma das competências lá assim, faça uma palestra sobre a HIV, não sei o que. Gente, será que vocês, chegando nos 20, 21 anos, vocês não conhecem o corpo de vocês? O que é? A gente tem muita informação. Mas é lógico, eu tenho que analisar. Tem pessoas que... Tem gente que não, Então eu tenho que trabalhar isso, entendeu? Mas tem pessoas que já são, né? Às vezes estão fazendo medicina. Vou colocar assim, não, precisa fazer aquela atividade. Então olha isso daí. Vai muito na conversa, sabe? De vocês pegarem assim, o pioneiro com o seu mestre. Isso é muito bacana, de você ter esse contato. E a gente falou um pouquinho, né, sobre ali a organização do clã, que o clã, né, não tem patrulha, só grupo de interesse. E a gente também tem uma sigla ali muito presente, né, nessa questão da organização do clã, que é a COMAD. Sim. E muita gente ainda não sabe o que é a COMAD. Então, COMAD é como se fosse a diretoria do grupo. A diretoria do grupo não tem o presidente? Não tem o secretário? Não tem o tesoureiro? Não tem o diretor de métodos? Então, dentro da COMAD, a carta pioneira vai dizer quais são as funções que tem. Normalmente, é o presidente, secretário e financeiro, administrativo. Então, né, um vai cuidar do dinheiro, o outro cuida do... Então, é mais ou menos essa parte. O que vai fazer essa COMAD? A COMAD é que vai gerir a vontade dos pioneiros. Então, quando você pega um conselho de clã, se reúne, qual que é o órgão? Quem que é o mais importante no clã pioneiro? O clã? Não, o pioneiro. O pioneiro tem que dizer o que ele quer. Se você vai lá, reúne todos os pioneiros têm voz. Vão lá, se reúnem, vão fazer um conselho de clã. E o pioneiro fala o que ele quer, todas aquelas informações do conselho do clã, vocês vão tomar lá. Vão organizar. Passa para a COMAD, o que a COMAD vai fazer? Vou organizar essa bagunçaiada. Qual que vai ser os projetos que nós vamos acompanhar? Então, é nesse sentido. Então, se um clã demonstrou as suas vontades no momento oportuno, certo? Cabe à COMAD administrar essa vontade dos pioneiros. Então, o clã, ele vai para que lugar? Ele vai para onde os pioneiros disserem. Quais são as equipes de interesse que nós vamos fazer? Isso. Vamos fazer alguns projetos? Vamos. Vamos fazer o que mais? Vamos ajudar no grupo escoteiro. Vamos fazer isso. Tudo que vocês colocarem de ideia, certo? Num conselho de clã, a COMAD vai organizar e vai administrar essa bagunça. Então é assim. Aí tem o presidente, que o presidente o que é? O presidente que vai falar com a diretoria. Ele tem ali, né? Ele vai fazer, dentro da Correpio, tem uma reunião com os presidentes de COMADs, os grupos. Não dá para trazer, muitas vezes, todos os integrantes, porque você não consegue organizar. Mas quem que vai representar o clã? É o presidente da Correpio. Quem que vai cuidar, por exemplo, fez uma campanha da arrecadação. Eu tenho lá a minha Feijopio que eu faço aqui. Eu arrecado um valor bacana. Alguém tem que cuidar desse dinheiro. Ah, mas o dinheiro vai ficar na posse do grupo escoteiro. Nós não vamos deixar em caixa para o pioneiro não ficar. Mas ele tem que gerir os dados. Ele tem que saber. Vamos fazer uma campanha de doação, sei lá, vamos fazer vamos ajudar uma instituição. O clã tem dinheiro? Tem. Podemos fazer isso? Bom, quem vai responder se tem dinheiro? É o financeiro. O financeiro vai dizer assim, ó, precisamos disso. Vamos fazer um projeto de viagem. Podemos subsidiar a van? Podemos. Será que o clã pode pagar metade? Será que o clã vai fazer? O financeiro vai cuidar disso daí, vai cuidar disso daí. Então, o administrativo vai fazer o quê? Ele vai fazer as atas. É muito importante ter as escrituras do clã. Né? Então vai ter que subir uma ata, por exemplo, no Paxtu. Quem que vai cuidar disso daí? Quem que tem acesso ao Paxtu administrativo? A COMAD. A COMAD. Entendeu?
Então tem tudo isso daí. Então vocês representam a administração do clã. Mas e aonde que estão essas funções? Quem que faz o quê? Dentro da carta pioneira. Não sei se vocês querem falar da carta pioneira, podem falar também. E eu acho que, inclusive, por isso que é tão importante ter essa comunicação sempre entre a Command e o clã, né? Porque às vezes eu já passei por alguns momentos que não tinha uma comunicação efetiva, sabe? Às vezes o pessoal da Command fica, tipo, focado ali fazendo as coisas, aí, igual no meu grupo, tem o grupo da Command, né, no WhatsApp. Aí eles decidiam as coisas e não passavam pra gente. Então, por isso eu acho tão importante isso que você falou, mestre, sobre o mais importante dentro do clã é o pioneiro. Então, se não tiver tendo resposta para aquilo que o pioneiro precisa, para aquilo que o pioneiro quer fazer, quer cumprir, então não faz sentido. E por isso que é tão importante, às vezes, a Comad, ela tá integrada, ela tá com informação, né? Inclusive, a gente tem os treinamentos de Comad, que é algo bem interessante. A gente tá com uns projetos aí na Correpio para divulgar bastante essa parte do treinamento de Comad, mostrar para os pioneiros como funciona e tal. A gente vai falar daqui uns dias mais pra frente. E agora, ainda bem que você já entrou nesse assunto da carta pioneira, era a nossa próxima pergunta. Porque esses dias mandaram mensagem pra gente no Instagram. Um clã mandou uma mensagem com dúvida sobre assim, e o que rege o clã? A gente, né, deduziu que o pessoal era talvez mais novo e tal, e ficou confuso, assim, sobre o que é a carta pioneira, quem que faz essa carta pioneira, tipo, pode mudar a carta pioneira? Enfim, vamos falar um pouco sobre ela, então. A carta pioneira ela tem que estar alinhada aos estatutos do grupo, regimento do grupo, estatuto da OEB. Então, fora isso daí, pode colocar lá, desde que seja significativo para ser cumprido tudo. Não adianta fazer uma coisa muito engessada, uma coisa muito difícil, que vai ficar difícil até a compreensão. Sim. Então, lá você vai colocar. Seria bacana. Quem não tem carta pioneira, pede uma carta pioneira para outro clã. Todos os pioneiros têm acesso à Correpio. A Correpio tem acesso até as suas próprias cartas pioneiras, mas tem acesso aos outros grupos. Pede. Os mestres não têm, querem dar uma orientação, pede no grupo dos mestres. Mas eu não faço parte do grupo mestre. Manda um recadinho no Instagram da Correpio, a gente já se encaminha de colocar, né? Eu como supervisor cuido na minha região, mas todas as outras regiões têm. Então o Oeste tem lá a região, tem o seu supervisor tem, a Centro tem, né? Curitiba tem. Então é assim que tem que ser feito. Não quero inventar a roda, faça o simples. Pega uma outra carta pioneira, vê se aquilo ali se adapta, mais ou menos você já vai ter a ideia do que funciona. Mas o que é importante ter ali? As funções, os cargos, prazos, como é que faz para uma eleição, por exemplo, da Comad. Por assim, com quantos dias antes, vai lançar um edital, vai avisar, nesse sentido. Né? Como é que funciona? Para a gente é um manual de instruções, vamos por assim, que está ali. Faz de uma maneira mais simples, não tenta fazer muito complexo, e como é a primeira, marca, vai atualizando ela, né? Até vocês conseguirem chegar num lugar bem bacana. E a gente também queria saber como é que funciona o apadrinhamento de pioneiros, porque, né, a gente sabe que na cerimônia do compromisso sênior, o sênior ele tem o seu padrinho, a sua madrinha. É diferente no clã? Quem que pode ser padrinho, madrinha? É só um? Pode ser mais? O que eu digo do padrinho? Vocês vão chegar, já estão, né? Chegando com 18, vocês vão ter muita decisão difícil. Quem que é o padrinho? O padrinho tem que ser uma pessoa que vocês tenham confiança nela e que ela possa trazer uma contribuição para vocês. Ela pode ser um colega de vocês da mesma idade? Pode. Não impede isso. Só que será que essa pessoa vai ter, de repente, a experiência suficiente para passar aquela decisão que você precisa? Você chegou dentro da tua forquilha. Você precisa ter uma decisão, não sei para qual. Abandono uma faculdade, por exemplo. Estou fazendo curso há 3 anos lá. Será que faço isso? Será que não? Dentro do meu projeto de vida, que eu tenho que concluir. O que eu faço? Será que eu tenho uma decisão? Eu já tenho a decisão dos meus pais, já tenho a decisão dos meus mais conhecidos.
já tem a decisão dos mestres, mas eu ainda estou em dúvida. Então o padrinho serve para essas tomadas de decisão. Ele vai estar junto com vocês dentro da investidura pioneira. O que significa investidura pioneira? É o momento que você vai afinar o teu projeto de vida e você vai fazer a entrega formal dele. Ele vai estar junto com vocês? Vai. Por quê? Porque neste momento você precisa de ter certeza das decisões que você quer. Vai dar certo as decisões? Não, precisa necessariamente, mas você tem que tentar diminuir os erros. Então essa pessoa ela é um conselheiro, é uma pessoa da tua extrema confiança que vai estar ao seu lado. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Pode ser mais de um? Pode, por que não? Essa pessoa é aquela pessoa que vai caminhar junto com você dentro do ramo pioneiro. Essa pessoa, então, procurem ter uma pessoa da sua confiança. De repente, uma pessoa que vocês idolatram, alguma coisa assim, sei lá, fala assim, pô, eu queria tanto que essa pessoa fosse meu mestre, mas ela não tem tempo, não sei o quê, por que ela não está junto? Convide essa pessoa. Né? Pelo menos nos momentos mais importantes, ela vai estar ao seu lado. Ela vai estar dentro das cerimônias também, tá? Na semana da partida, isso daí. Então, padrinho, eu dou um conselho para vocês. Pega um padrinho que seja uma pessoa bacana. Não tem um padrinho por ter. Só por ter, né? E mais uma pergunta, que já me perguntaram isso também. O padrinho precisa estar no movimento escoteiro? Ele precisa ter sido investido como pioneiro? Não, o padrinho é uma pessoa de sua confiança. E se às vezes você não tem, assim... Eu sei que às vezes tem clã que não tem costume, né, disso do apadrinhamento. Tipo assim, oficializar isso e tal. Não tem problema, né? Se a pessoa às vezes não tem oficialmente, tipo, esse é meu padrinho e tal. Não tem problema também, né? Se às vezes não. Mas é uma coisa que eu vejo assim, eu acho que é uma oportunidade até que tem, assim, né, dentro do clã. De você ter uma pessoa ali que às vezes é sua referência pra você conversar. E às vezes mesmo que não seja uma coisa oficial, né? Igual às vezes não tem o costume ali e tal, mas é uma ferramenta, digamos assim, né? No sentido figurado, mas é uma ferramenta que te ajuda também a crescer, né? Igual o mestre falou, às vezes a gente chega ali na forquilha e às vezes é uma pessoa que você vai conversar, que você confia que vai te dar um conselho, que te conhece, né? Por isso, uma pessoa com experiência, sabe? Às vezes a pessoa já vai ter passado por uma situação assim, sabe? Eu, como pai agora, né? Eu lembro do meu pai falando pra mim. Você vai chegar quando você tiver a minha idade. Você vai entender, né? Só quando você for entender. pai, você vai entender isso. Não é assim. Pior que é assim. Entendeu? Então, segue. Né? Só que daí é o seguinte, entra no quê? Entra na forquilha, tem um livre-arbítrio. Mas você tem opinião. Sim. Entendeu? E agora a gente até comentou um pouco antes sobre a investidura pioneira, né? Que cada clã tem, assim, suas tradições, não exatamente sobre essa cerimônia, mas às vezes os pioneiros têm dúvida de quando ela acontece, que ela é diferente, igual, né, a cerimônia do compromisso sênior que a gente tem, né, no ramo sênior. Em qual momento que essa investidura ela deve acontecer? A investidura vai acontecer no momento que o jovem estiver seguro para fazer a investidura, ela requer ele para o seu mestre, para a sua mestra. A hora que ele deseja fazer isso. Mestre, eu desejo fazer isso. O que acontece? Tem muita tradição. Se você pegar os pioneiros mais antigos, existia muita mística. Mística do clã, né? Eu acho importante para os clãs que possuem a mística respeitar essa mística. Desde que ela não seja uma cerimônia secreta, que é proibido, né? Que ela não seja algo que ultrapasse, entendeu? Não precisa ser raiz, assim, né? Acho que as tradições devem ser. Só que tem muito clã novo que não tem essa daí. Não participou, às vezes não tem um mestre que foi pioneiro, que sabe como é que fazia isso, não sei o quê. Então, faça-no simples. Entendeu? Se você não tem a mística, faça aquilo ali com um sentimento, uma coisa que afete o íntimo. Quando eu digo para vocês assim, afete o íntimo, gente, se doem ao ramo. Não vão para atividade por ir. Se já tem 18 anos ou mais, não percam o seu tempo se vocês não estão lá indo para cumprir tabela.
Sim. É diferente quando, às vezes, você era uma criança que teu pai levava na atividade e falava assim, ó, Fica aí. você, É. se for para ficar perdendo tempo, não. É até ruim eu falar isso como mestre, porque eu quero um clã cheio. Mas não adianta eu ter um clã com 20 pioneiros e esses 20 pioneiros não atuarem. Uhum. Eu prefiro ter um clã com 5, mas um clã que faça diferença. Porque vai ser significativo para esses jovens que estão. Então, se doe. Quando vocês forem fazer uma investidura pioneira, o que, que ela é? Investidura pioneira nada mais é do que o ato simbólico de você entregar seu projeto de vida. Você vai ficar numa vigília, precisa ficar a noite inteira lá fazendo, vou virar a noite para entregar. Não, faça. Faça o tempo suficiente que seja para vocês fazerem a reflexão. Nesse momento, você vai lá, você vai pegar o teu projeto de vida e você vai botar sentimento nesse projeto de vida. O que, que eu quero? Realmente, daqui 5 anos eu quero estar como? Como? Uhum. Faço isso. É possível? Ah, mas 5 anos está muito longe, eu não sei como. Então faço para 3. Mas coloque um norte. Faça aquilo ali com sentimento e faça a entrega simbólica, certo? Aí vai ser feita uma ata, vai ser feita a comemoração. Isso daí os mestres que precisaram de um auxílio, pergunta para os outros mestres, a gente faz como, né? Cada um vai fazer a sua cerimônia de uma forma, seja da sua tradição. Os que ainda não têm vão fazer a sua primeira, vão criar essa tradição. A primeira pode ser mais difícil, mas vocês vão ver que não é difícil. Portanto, das cerimônias, seja simples e marcante. É isso que tem que ser. Não adianta ter um monte de coisa e não, né? Então, às vezes, o simples, entendeu? Não tem nada no ramo dizendo assim, nos manuais assim, você precisa fazer isso daí. Por exemplo, né, os clãs, o nome dos nossos clãs. Uhum. Né? O meu é Ostentation, né? Tem o Lagartixa. Tem, né? Então, não precisa seguir, né? Os Cavaleiros da Tábua, não sei o quê. Mas tem os clãs. O meu começou, né? Com um nome assim, né? Depois os pioneiros resolveram que queriam mudar. Ótimo, pode mudar, entendeu? Mas é importante seguir, né? Que os clãs que têm a tradição, sigam a tradição, eu acho bacana. É legal. Eu sou fã. Se você tem uma tradição, né, seguir ela. E Claro. isso que você falou, mestre, no final ali sobre perguntar para outros mestres, para outros pioneiros. Inclusive, já serve assim pra gente deixar o recado que para todo mundo a gente tem uma equipe que tá aqui para ajudar os pioneiros, ajudar os mestres. São pessoas super acessíveis. A gente tem a Correpio, a gente tem os subcomunicadores, cada região tem um para levar essas informações, para trazer sugestões. Temos os mestres que estão na supervisão do ramo, né? Que sempre é uma pessoa que você pode ter ali de referência, pode contar com essa pessoa, que ela tá ali para isso. Então, se às vezes você que tá assistindo aí não sabe, talvez quem é o supervisor do ramo na sua região, ou ainda não conhece tanto a gente da Correpio, mandem mensagem, podem mandar pra gente lá no Instagram, podem colocar aqui nos comentários desse vídeo, que a gente é super acessível, a gente tá aqui pra isso, né? Os clãs não têm rivalidade. Dentro do movimento pioneiro, dentro do ramo pioneiro, posso dizer para vocês, os clãs não têm rivalidade, os clãs gostam de se ajudar. Ah, mas o meu clã é pequenininho, eu só tenho 2, não sei como é que funciona uma comadre. Cara, marca uma visita no clã vizinho, faz como um projeto de viagem, já começa aí, vai participar. O meu clã, eu tinha um pioneiro. Eu tinha outro clã aqui em Ponta Grossa, né, a minha sede é Ponta Grossa, a gente ia fazer atividade juntos. Se unam. Ah, mas o meu só tem 2, o meu só tem 1, é difícil de fazer atividade junto. Se unam. Aconteceu bastante isso, inclusive, na pandemia, né, que muitos clãs ficaram de 1, 2 pessoas e outros clãs adotaram esses clãs. Sim. E acontece também ali no meu grupo que tinha um clã ali que tinha uma pessoa só e vira e mexe, ele tá indo lá fazer atividade com a gente. Então, assim, a gente tem que ter também esse sentimento de parceria, de a gente se unir, né? Então, sempre que precisar, pode chamar, contar com os outros clãs mesmo, porque a gente tá aqui para se ajudar também. Então, até como a Bia falou, mestre, você tá com alguma dúvida? Pergunta para outros mestres, ou se você não tem contato de nenhum mestre, manda mensagem pra gente que a gente te inclui no grupo de WhatsApp dos mestres. Vira e mexe, eles estão mandando dúvida lá e se ajudando e resolvendo.
Se você é pioneiro, não tenho contato com ninguém da minha região, a gente tem os grupos também das regiões para vocês combinarem de fazer atividade todo mundo junto, para organizar evento, para também tirar dúvidas, se conhecer. Então é só mandar uma mensagem pra gente, pedindo pra gente te adicionar e tal, que você vai ter essa rede de apoio, essa rede de contato na sua mão. Inclusive, essa ideia do Hovercast veio com isso também, né? Que a gente quer trazer informação para todo mundo ter acesso. Então agora hoje é o nosso primeiro Hovercast dessa volta, e a gente vai tendo todo mês sobre um assunto, a gente vai fazer lives durante as semanas para complementar. Por exemplo, na próxima semana a gente vai ter uma live lá no Instagram com a Mestre Marta, só para falar da Carta Pioneira, que é um assunto complementar a esse podcast que a gente teve hoje. Então, essa é a ideia. Deixa eu só fazer eu tenho uma obrigação institucional de fazer um alerta só para os clãs, tá? Isso daí, se vocês tiverem alguma dúvida, procura a Correpio, procura os supervisores, que nós temos conhecimento sobre isso. Se vocês forem reunir clãs, certo? Existem algumas normas da UEB. Então, uma coisa é fazer uma visita, um clã visitar o outro. Outra coisa é começar a reunir 4, 5 clãs. Aí começa a virar uma atividade regional. Então, e tem que tomar cuidado com isso. Se por acaso estiver partindo para isso, procura auxílio nosso. Porque a gente tem alguns trâmites que a gente precisa fazer, né? Porque além de ter regras, eu acho que algum clã pode se sentir assim, por que não me convidaram? Entendeu? Não teve um critério, às vezes, para chamar? Tipo, chamou um pessoal aleatório, mas daí faltou um clã. Aí não é uma atividade, digamos, tipo, distrital, né, da região. E também não é uma atividade entre 2 clãs. E aí, como que, né? Então, procura nós, né, da instituição, que a gente vai orientar. Porque às vezes não é feito de propósito, mas de repente pode ficar, no mínimo, um clima ruim, assim, puta, eu fui excluído. Cara, não foi, às vezes a velocidade da informação, às vezes acontece tão rápido. Sim. E a gente perde o controle. Pode ir. Não, pode ir. Vamos lá. É só mais um. Não sei o que. A hora que viu, eu vi um monte. Então, só toma cuidado nesse sentido. Mas procura os outros clãs, gente. Então, aí, se vocês tiverem uma vontade também, vamos fazer tal. Por que não sair uma atividade, né, regional ou distrital aí que não está no calendário? Mas por que não? Converse com o seu supervisor. E a gente queria, né, perguntar para você, mas se você não tem aí algum último recado para fechar a nossa primeira edição aí de retorno do Hovercast, alguma mensagem para os pioneiros do Paraná todo, ou do Brasil, não sabemos se outras pessoas estão nos assistindo. Gente, o ramo pioneiro pode fazer tudo o que os outros ramos podem fazer e algo mais. Então, façam atividades de natureza, façam atividades sociais, vivam intensamente o ramo, aproveitem o ramo. A gente vai para os mutirões, a gente encontra os antigos pioneiros, porque a gente fala assim, eles saíram do ramo pioneiro, mas o ramo pioneiro não saiu deles. Por quê? Porque viveram intensamente. Aproveitem. Mas eu só tenho 1, só tenho 2, eu não sei o quê. Participe das atividades regionais. Façam o que for possível, entendeu? Estejam presentes. Gente, se vocês... o ramo pioneiro é fantástico. Seniors que, porventura, estiverem escutando, né, tiverem assim, viu, não tenham medo de passar para o ramo pioneiro, não sei o que. Gente, o que vocês viveram no ramo sênior, vocês podem viver também no ramo pioneiro. Vivam intensamente, certo? Que vocês vão ser muito bacanas. Usem e abusem do ramo pioneiro, que ele vai ajudar muito vocês na vida de vocês. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Bia, alguma mensagem para os pioneiros do mundo todo? Do mundo todo? Gente, eu acho assim, nosso mestre falou agora muito bonito. Eu gostei muito dessa mensagem, porque eu acho que um pioneiro é isso, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. É simplesmente a gente organizar. E é isso, a gente vai aprendendo enquanto a gente tá fazendo. E
É isso, pessoal. Contem com a gente para tudo que vocês precisarem. Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem sugerir algum tema pra gente falar aqui. E aproveitem muito essa fase de vocês dentro do clã, que é uma coisa única, é uma oportunidade que a gente tem para crescer como pessoa, como cidadão, para se preparar para as próximas etapas da nossa vida. Então, é isso, gente, que eu tinha pra falar. A minha mensagem é um grande obrigada. Obrigada pelo mestre estar aqui com a gente hoje. Né? Tivemos aí alguns percalços antes de conseguir gravar essa primeira edição do Overcast. Mas o que importa é que deu tudo certo e que a gente está aqui finalizando essa primeira edição. Muito obrigada, Bia, também, por estar aqui. E obrigada a você, pioneiro, mestre ou pessoa que está assistindo esse videocast, ouvindo esse podcast. Né? Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente pelos comentários do vídeo no canal do Hovercast. É literalmente só escrever Hovercast na barra de pesquisa do YouTube. Ou no Instagram da Correpio, que é Correpio PR. Tá? A gente vai estar sempre lá para falar com vocês, responder mensagens. Chega uma pessoa aqui, dá um oi. Ela tava tentando passar na frente do computador e eu peguei ela pra dar um oi aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada por essa primeira edição do Hovercast. Fiquem atentos às lives que vão acontecer aí ao decorrer das semanas no nosso Instagram, tá bom? E se cuidem, um ótimo domingo e ótima semana pra vocês. Muito obrigada, beleza? Gente. Servir. Obrigada, mestre, por estar aqui com a gente. É isso aí, gente. Beijos.